Escola Bíblica Dominical, conhecendo o Antigo Testamento. E hoje nós estaremos estudando o quarto livro do Pentateuco, que é o livro de Números. Onde termina a narrativa de Êxodo, tem início os acontecimentos descritos no livro de Números, desde a partida do Monte Sinai até a chegada às margens do Rio Jordão, antes da conquista na Terra Prometida. Um percurso que durou 40 anos. No nosso estudo anterior, no livro de Levítico, nós vemos um povo parado apenas ouvindo instruções do Senhor. Mas Números nos mostra um povo em ação, com muitos milagres acontecendo, prodígios, murmuração do povo, disciplina do Senhor, guerras, vitórias, fracassos, e toda uma geração que morreu no deserto e uma outra geração que nasceu no deserto. Nesse livro nós vemos Moisés enviando os 12 espiões para investigar a terra de Canaã antes da invasão. A missão deles durou 40 dias, mas como a maioria dos espiões acabaram amedrontando o povo e o povo se rebelou contra o Senhor e contra Caleb e contra Josué, que foram os únicos que viram de uma maneira positiva a entrada na terra prometida, Deus acabou punindo os israelitas com 40 anos de peregrinação por causa da incredulidade. 1 ano para cada dia que os espiões percorreram a terra. Foram 40 dias, portanto foram 40 anos de peregrinação. Nos 2 primeiros anos de Israel, quando permaneceu no Monte Sinai, onde Deus deu a lei, deu o sacerdócio, purificou o povo, ensinou como deveriam proceder, falou a respeito do início da construção do tabernáculo, ali Deus também manda fazer um recenseamento do povo e fazer uma contagem especificamente dos homens que tivessem mais de 20 anos, que saíram do Egito e que estavam aptos para a guerra. Esses mesmos homens que foram contados, de cada uma das tribos de Israel, acabaram morrendo pouco a pouco no deserto, por castigo da rebeldia quando foram espiar a terra. Ao final da jornada, foi realizado um segundo censo, e foi contado aí todos aqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito, e não foram contados na primeira vez, e aqueles que nasceram no deserto e que já tinham atingido idade de guerra. Por causa dessa contagem, 2 contagens, o livro ganhou o nome de Números, mas inicialmente os judeus chamavam de No Deserto. Vejamos então uma visão panorâmica do livro. O livro foi escrito por Moisés em 1440 a.C., durante a peregrinação pelo deserto. O povo-alvo para essa mensagem era o povo de Israel. O versículo-chave fala do que mais aconteceu naquele momento, quando diz que, segundo o mandamento do Senhor, se acampavam, e segundo o mandamento do Senhor, se colocavam em marcha, cumpriam para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Números 9:23. Portanto, a palavra-chave deste livro é fidelidade, obediência ao Senhor, fidelidade. Vejamos aqui um esboço do livro. Pensando naquela velha geração que saiu do Egito, os capítulos 1 até o capítulo 10 nos fala da preparação, da parada no Monte Sinai, da organização do povo e de Deus santificando o seu povo. Já nos capítulos 10 a 12 nós vemos o começo da peregrinação com uma parada por Cades Barneia. Lá existe um descontentamento do povo que começa a murmurar contra o Senhor. Deus ouve o povo. Em Cades Barneia foi quando Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo passagem por suas terras para chegar em Canaã, mas não foi autorizado. Em Cades Barneia também faleceu Miriam, e ali foi sepultada. Depois, nos capítulos 13 até os capítulo 20, ainda em Cades Barneia, o povo se rebelou contra o Senhor, se indisciplinou, reclamou porque não tinha comida, porque não tinha carne, porque não tinha cebolas e alhos do Egito, e houve muita murmuração. E foi dali que Moisés enviou os 12 espiões
para olhar a terra prometida. Como houve a rebeldia, houve também a determinação de Deus que nenhum daqueles homens contados de 20 anos para cima entraria na terra prometida. Depois disso, nós temos capítulo 20 e capítulo 21, que o povo começa a andar rumo à terra prometida, passando pelos territórios de Edom e Moabe. Há um momento ali de transição no livro, onde Deus determina que o cargo de sumo sacerdote, que estava sob a responsabilidade de Arão, fosse passado para os seus filhos, e marcou inclusive o dia em que ele iria morrer. Nesse momento também, nesse período do capítulo 20 e 21, existe uma determinação de Deus contra Moisés, porque ele bateu na rocha 2 vezes quando ele deveria apenas falar, e Deus disse que ele não entraria na terra prometida. O fato é que aquilo era um símbolo da morte de Cristo, que é a rocha, é Jesus. Teve uma vez que foi batido na rocha e saiu água, alimentou o povo. Na segunda vez deveria apenas falar, mas Moisés estava nervoso e bateu na rocha. E ele foi punido por isso, e o povo também foi castigado por Deus. A nova geração a gente vê nos capítulos 22 ao 36, que começam a caminhar rumo à terra prometida, passando pelo território de Moabe e Transjordânia, que é do outro lado do Rio Jordão. Há uma organização do povo, uma contagem do povo, um ajeitamento para saber quem é que vai entrar primeiro, quais são as tribos que vão atacar, e ali Deus então abençoa o povo. Números, se nós fôssemos dividi-lo ou expressá-lo numa única sentença, poderíamos dizer que o Senhor demonstra sua fidelidade preservando os israelitas, punindo uma geração, levantando outra geração que veria cumprir todas as promessas que ele tinha feito, e ele não deixou de cuidar do povo em todo o percurso. Alguns destaques e curiosidades dentro do livro de Números. Entre muitos outros, há 2 blocos de textos que eu gostaria de destacar. Os textos que falam das murmurações de Israel e os textos que falam das maldições ou tentativas de maldições de Balaão. Tanto na disciplina como no livramento, nós vemos a fidelidade de Deus preservando e cumprindo as promessas que ele havia feito ao seu povo. Então, em primeiro lugar, vamos ver a murmuração de Israel. Se a gente quer ser abençoado de fato, irmãos, a gente tem que evitar murmuração. Podemos derramar diante de Deus o nosso coração, com sinceridade, com humildade, fazer um desabafo. É uma maneira saudável da gente expressar os nossos sentimentos e pensamentos. Mas nós não podemos ficar reclamando porque Deus não nos dá aquilo que a gente acha que merece, ou aquilo que a gente gostaria, pensava que deveria ter recebido. Israel fez isso. Ficou reclamando, eu não aguento mais comer esse pão, porque eu queria comer carne, porque eu queria cebola do Egito, porque uma reclamação contra aquilo que Deus vinha suprindo o povo. Já em Salmo 62, versículo 8, a gente vê o salmista motivando o povo de Deus a derramar perante ele o seu coração, dizendo, olha, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante o Senhor os vossos corações, porque Deus é o nosso refúgio. Então tem um jeito certo que podemos reclamar, mas não murmurar. A murmuração então é vista aqui no capítulo 11, durante o deserto, com saudade do Egito. E Deus disciplinou o povo. Num momento mandou fogo, no outro momento mandou disciplina, mas com carne, com codornizes, que eles acabaram comendo com gula e também foram disciplinados por isso. Em Números 12, tem o casamento de Moisés, ele se casa pela segunda vez, e Arão e a Miriam começam a murmurar contra a liderança dele. Deus disciplina, faz com que Miriam fique leprosa, e ela tem que ficar alguns dias fora do arraial de Israel, e pela intercessão de Moisés ela voltou a ter saúde novamente. No capítulo 13, nós vemos aquele episódio em que os espias vão à terra para espionar a terra, e eles chegam e trazem murmuração para o povo, dizendo, nós vamos ser devorados,
E por causa dessa incredulidade, o Senhor pune Israel, mas ele também recompensa aqueles que foram fiéis, como Josué e Calebe, que puderam então entrar e conquistar a terra prometida. Capítulo 14, nós temos uma reação ao relato, que é o relato dos espias. Eles falam, o povo reage, eles ficam falando que era melhor ter morrido no Egito, eles querem apedrejar o Calebe e o Josué, porque eles estão dando uma posição positiva para o avanço sobre a terra prometida, e Deus acaba punindo o povo e livrando Josué e Calebe das mãos do povo. No capítulo 16, nós vemos uma rebelião contra a liderança de Moisés e de Arão, promovida pelos filhos de Coré. E eles começam a dizer: quem são vocês para se colocar acima da gente? Nós somos iguais e tal. E Deus acaba punindo esses reclamadores com a morte. A tenda deles, o chão debaixo delas se abriu e foi tragado, eles com suas famílias, e todos morreram. Isso é muito atraso de vida. Murmuração sempre caminha ao lado de ingratidão. Quem é ingrato acaba murmurando, acaba falando maledicência, acaba agindo com prepotência, mas nesse caminho também acaba se encontrando com a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor não precisa ser necessariamente ruim, ela é boa para os prudentes, ela serve para edificação, mas ela serve também de condenação e mostra aqueles que têm coração endurecido. Então devemos evitar a murmuração no nosso dia a dia, mas nunca deixar de praticar o desabafo diante de Deus. Ele tem prazer em ouvir aquilo que nós temos a falar. Em segundo lugar, temos aqui as maldições de Balaão, segundo as blocos de textos. Balaão foi um profeta subornado para amaldiçoar o povo de Israel e impedir que Israel avançasse sobre Canaã. Mas Deus transformou cada uma de suas tentativas de espraguejar o povo numa bênção para ampliar ainda mais as promessas e as benesses de Deus sobre o povo de Israel. Além do episódio em que uma serpente foi usada para induzir a Eva ao pecado, apenas aqui em Números, nessa passagem de Balaão, a gente encontra um outro animal falando. Nesse caso, ele está falando por uma ação miraculosa de Deus que permitiu ao animal expressar em uma linguagem humana o que ele estava sentindo naquele momento. Diferente do que o maligno fez lá no Éden, que possuiu, houve uma possessão ali da serpente e o diabo falou pelos lábios da serpente. Há também um outro fato curioso no livro de Números, é que quando o povo começou a murmurar muito contra o Senhor mandou várias cobras para o acampamento e as pessoas começaram a ser mordidas e morrer. E aí eles se arrependeram e correram em Moisés e pediram que ele fizesse alguma coisa. Moisés conversa com Deus, Deus falou: faça uma serpente feita de bronze e coloque ela sobre uma haste, sobre um madeiro. E todo aquele que olhar para essa haste e lembrar do seu pecado, que está morrendo pelo veneno do seu pecado, a serpente representava isso, e olhar com fé no Senhor, será curado. Isso nos faz lembrar de um texto falado por João a respeito de Jesus, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também no madeiro, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus, ele não é essa serpente naturalmente, mas é uma analogia que o veneno da serpente, o veneno do pecado que traz a morte, foi jogado sobre ele. Então, quando eu olho para Cristo Jesus na cruz, quando eu me lembro, não olhar para um crucifixo, mas me lembrar do que ele fez por mim na cruz, e lembrar que é por culpa do meu pecado, o veneno que o matou, e eu olho com arrependimento e com fé, eu sou curado e purificado da morte espiritual e de toda a maldade no meu coração. Algumas doutrinas no livro de Números. Deus é o sustentador do seu povo.
nós vemos que apesar da rebeldia, e foram muitos momentos, da desobediência, dos muitos momentos de murmuração, Deus ainda assim sustentou o povo durante os 40 anos de peregrinação. As bênçãos do Senhor não foram porque eles eram bonzinhos. Deus não nos abençoa como fruto do nosso merecimento, mas assim Ele faz sim pela sua graça, que dispensa conforme a sua sabedoria e bondade sobre as nossas vidas. Outra doutrina encontrada no livro é a consagração. Consagração e serviço é algo que faz parte do nosso chamado. Nós fomos chamados para Deus, para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da família de Deus. Isso requer de nós consagração, mas também requer de nós serviço. De geração em geração, Deus cuida do seu povo, o povo que Ele escolheu. Mas Ele espera de cada um do seu povo obediência, consagração, testemunho e disposição para servi-lo. Concluindo, irmãos, Números não é um estímulo para que a gente conte a membresia da igreja, mas para que nós venhamos contar sim a quantidade de bênçãos que temos recebido em nossa igreja e em nossa relação pessoal com Deus. Contar as bênçãos nos faz lembrar que Ele é fiel. E apesar de nem sempre a gente corresponder ao seu amor e à sua graça, Ele ainda assim é fiel. Por isso confie nele, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, estimular você à leitura da palavra de Deus, ao conhecimento, ao aprofundamento da sua fé e do seu compromisso com o Senhor. Deus te abençoe.